Olá pessoas, quem fala aqui é Belmiro, bem-vindos e bem-vindas ao nosso podcast. Esse podcast da Estúdio Sala de Aula, gravado com o aplicativo Anchor, Anchor.fm. Então recomendo, se vocês quiserem acompanhar melhor nos podcasts, também produzir o seu próprio podcast, grave com o Anchor, em que você não tem que pagar nada e também não tem limite de armazenamento. Então, sem mais delongas, vamos então para o nosso episódio. Capítulo 2 da apelação. Artigo 1009. Da sentença cabe apelação. Parágrafo 1º. As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta, quando decisão final ou nas contrarrazões. Parágrafo 2º. Se as questões referidas no parágrafo 1º forem suscitadas em contrarrazões, o recorrente será intimado para, em 15 dias, manifestar-se a respeito delas. Parágrafo 3º. O disposto no caput deste artigo aplica-se mesmo quando as decisões mencionadas no artigo 1015 integrarem capítulo de sentença. Artigo 1010. A apelação interposta por petição dirigida ao juiz de primeiro grau conterá, inciso 1, os nomes e a qualificação das partes. Inciso 2, a exposição do fato e do direito. Inciso 3, as razões do pedido de reforma ou de decretação da nulidade. Inciso 4, o pedido de nova decisão. Parágrafo 1º, o apelado será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 dias. Parágrafo 2º, se o apelado interpuser apelação adesiva, o juiz intimará o apelante para apresentar contrarrazões. Parágrafo 3º, após formalidades previstas nos parágrafos 1º e 2º, os autos serão remetidos ao tribunal pelo juiz, independentemente de juiz de admissibilidade. Artigo 1011. Recebido o recurso de apelação no tribunal e distribuído imediatamente, o relator, inciso 1, decidi-lo-á monocraticamente apenas nas hipóteses do artigo 932, incisos 3 a 5. Inciso 2. Se não for o caso de decisão monocrática, elaborará seu voto para julgamento do recurso pelo órgão colegiado. Artigo 1012. A apelação terá efeito suspensivo. Parágrafo 1º. Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após sua publicação a sentença que, inciso 1, homologa a divisão ou demarcação de terras, inciso 2, condena a pagar alimentos, inciso 3, extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado, inciso 4, julga procedente o pedido de instituição de arbitragem, inciso 5, confirma, concede ou revoga a tutela provisória. Inciso 6, decreta a interdição. Parágrafo 2º. Nos casos do parágrafo 1º, o apelado poderá promover o pedido de cumprimento provisório depois de publicada a sentença. Parágrafo 3º. O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do parágrafo 1º poderá ser formulado por requerimento dirigido ao: inciso 1, tribunal, no período compreendido entre interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la. Inciso 2, relator, se já distribuída a apelação. Parágrafo 4º. Nas hipóteses do parágrafo 1º, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou difícil reparação. Artigo 1013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada. Parágrafo 1º. Serão, porém, objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal
todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que relativos ao capítulo impugnado. Parágrafo 2º. Quando o pedido ou a defesa tiver mais de um fundamento e o juiz acolher apenas um deles, a apelação devolverá ao tribunal conhecimento dos demais. Parágrafo 3º. Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir, desde logo, o mérito quando: inciso 1, reformar a sentença fundada no artigo 485, inciso 2, decretar a nulidade da sentença por não ser ela congruente com os limites do pedido ou da causa de pedir, inciso 3, constatar a omissão do exame de um dos pedidos, hipótese em que poderá julgá-lo, inciso 4, decretar a nulidade de sentença por falta de fundamentação. Parágrafo 4º. Quando reformar a sentença que reconheça a decadência ou prescrição, o tribunal, se possível, julgará o mérito, examinando as demais questões, sem determinar o retorno do processo ao juízo de primeiro grau. Parágrafo 5º. O capítulo da sentença que confirma, concede ou revoga a tutela provisória é impugnável na apelação. Artigo 1014. As questões de fato não propostas no juízo inferior poderão ser suscitadas na apelação se a parte provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior. Capítulo 3 do agravo de instrumento. Artigo 1015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: inciso 1, tutelas provisórias. Inciso 2, mérito do processo. Inciso 3, rejeição da alegação de convenção de arbitragem. Inciso 4, incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Inciso 5, rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação. Inciso 6, exibição ou posse de documento ou coisa. Inciso 7, exclusão de litisconsorte. Inciso 8, rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio. Inciso 9, admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros. Inciso 10, concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução. Inciso 11, redistribuição do ônus da prova nos termos do artigo 373, parágrafo 1º. Inciso 12, vetado. Inciso 13, outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Artigo 1016. O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente por meio de petição com os seguintes requisitos: inciso 1, os nomes das partes. Inciso 2, a exposição do fato e do direito. Inciso 3, as razões do pedido de reforma ou da invalidação da decisão e o próprio pedido. Inciso 4, o nome e o endereço completo dos advogados constantes do processo. Artigo 1017. A petição de agravo de instrumento será instruída. Inciso 1. Obrigatoriamente, com cópias da petição inicial, da contestação, da petição que ensejou a decisão agravada, da própria decisão agravada, da certidão da respectiva intimação ou outro documento oficial que comprove a tempestividade e das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado. Inciso 2, com declaração de inexistência de qualquer dos documentos referidos no inciso 1, feita pelo advogado do agravante, sob pena de sua responsabilidade pessoal. Inciso 3, facultativamente com outras peças que o agravante reputar úteis. Parágrafo 1º. Acompanhará a petição o comprovante do pagamento das respectivas custas e do porte de retorno, quando devidos, conforme tabela publicada pelos tribunais. Parágrafo 2º. No prazo do recurso, o agravo será interposto por:
Inciso 1. Protocolo realizado diretamente no próprio tribunal competente para julgá-lo. Inciso 2. Protocolo realizado na própria comarca, seção ou subseção judiciárias. Inciso 3. Postagem sob registro com aviso de recebimento. Inciso 4. Transmissão de dados tipo facsímile nos termos da lei. Inciso 5. Outra forma prevista em lei. Parágrafo 3º. Na falta da cópia de qualquer peça, ou no caso de qualquer outro vício que comprometa a admissibilidade do agravo do instrumento, deve o relator aplicar o disposto no artigo 932, parágrafo único. Parágrafo 4º. Se o recurso for interposto por sistema de transmissão de dados tipo facsímile ou similar, as peças devem ser juntadas no momento de protocolo da petição original. Parágrafo 5º. Sendo eletrônicos, os autos do processo dispensam-se as peças referidas nos incisos 1 e 2 do caput, facultando-se ao agravante anexar os documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia. Artigo 1018. O agravante poderá requerer a juntada aos autos do processo de cópia da petição do agravo do instrumento, do comprovante de sua interposição e da relação dos documentos que instruíram o recurso. Parágrafo 1º. Se o juiz comunicar que reformou inteiramente a decisão, o relator considerará prejudicado o agravo do instrumento. Parágrafo 2º. Não sendo eletrônicos os autos, o agravante tomará a providência prevista no caput no prazo de 3 dias a contar da interposição do agravo do instrumento. Parágrafo 3º. O descumprimento da exigência de que trata o parágrafo 2º, desde que arguído e provado pelo agravado, importa a inadmissibilidade do agravo de instrumento. No 1019, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do artigo 932, incisos 3 e 4, o relator, no prazo de 5 dias. Inciso 1, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Inciso 2, ordenará a intimação do agravado pessoalmente, por carta com aviso de recebimento, quando não tiver procurador constituído, ou pelo Diário da Justiça, ou por carta com aviso de recebimento dirigida ao seu advogado, para que responda no prazo de 15 dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessário o julgamento do recurso. Inciso 3, determinará a intimação do Ministério Público, preferencialmente por meio eletrônico, quando for o caso de sua intervenção, para que se manifeste no prazo de 15 dias. Artigo 1020. O relator solicitará dia para julgamento em prazo não superior a 1 mês da intimação do agravado.